Hoje nós conseguimos trazer o deputado Iglesias Moisés, não para falar de política somente, não de falar sobre condutas, não para falar somente de tudo aquilo que nos aterroriza, ou de pandemia, ou de medicina, ou de questões jurídicas. Hoje nós convidamos o deputado estadual Iglesias Moisés, do PSDB, para falar de gente, para falar de comunidade, para falar da sua leitura pessoal de vida, né? Como médico, como pessoa, como filho, como homem de família, sendo impossível ou não, Iglesias Moisés é indiscutivelmente hoje o deputado mais presente, mais necessário no enfrentamento e no combate. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Então, é um prestígio para nós poder contar com você, que eu sempre acompanho e sempre está junto conosco aqui na TV Guará todas as quartas-feiras no programa Os Analistas. Felipe, obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação conversar contigo. Tua história te apresenta, né? Então é muito bom a gente estar aqui. Agradeço a oportunidade e para quem está nos ouvindo, forte abraço, vamos conversar. Olha, eu normalmente não faço isso, Esther, mas hoje eu pedi ao deputado, o dia estava tão corrido hoje, que eu pedi ao deputado que me mandasse a biografia atualizada. Que erro, Esther. Que erro, né? Porque a gente pega uma coisinha, outra e tal, não dá, porque o histórico da pessoa, do médico, do pensador, do estudante, eu desisti, eu digo, olha, eu li e mandei uma mensagem para ele, disse, olha, deputado, é pesada demais a sua biografia, né? Porque o cara tem que ser competente para poder entrevistar esse homem. Mas como eu conheço muito o Iglesias e a gente troca muitas ideias, né? Já trocamos farpas, né, Iglesias? Besteira, normal. Do processo. Faz parte, entendeu? Não queiram ver Iglesias Moisés incomodado com alguma coisa. Rezem sempre que seja... Quer dizer, eu nunca vi, na verdade, Iglesias levar para o lado pessoal. Não, nunca. Já levou, Iglesias? Não. Né? Pessoal, não. Sempre eu levo para atuação dos agentes públicos, atuação política mesmo, que eu acho que a gente tem que discutir isso. Não me preocupo com vida pessoal de A, B ou C. Às vezes as pessoas gostam desse tipo de enfrentamento, coisa que eu não faço. Eu acho que a vida pública ela tem a dimensão dela que é necessária para os agentes políticos, principalmente, que recebem do cidadão, do pagador de impostos aí os seus salários. Portanto, a essas pessoas a gente deve satisfações dessa dimensão da vida. A dimensão pessoal é completamente diferente, entram fatores familiares que a gente nunca tem controle absoluto deles em relação nem a nós, muito menos aos outros. Então isso aí não me interessa, eu fico preocupado mesmo com o que acontece de fatos políticos, e é o que é a tônica desse programa aqui, que é muito legal. Então, Iglesias, deixa eu só entender aqui, nós ainda vamos falar de fatos aí políticos, partidários e tudo mais, porque indiscutivelmente o Iglesias tem também uma rede de fontes e a gente sempre conversa e a gente sempre chega à conclusão que 90% do que tentam colocar na cabeça da gente, ou principalmente na língua da gente, é desnecessário, porque a credibilidade não é isso. Mas deixa eu entender uma coisa, eu conheço o Iglesias Moisés, que eu não tinha relação, médico, bem-sucedido, né? Um homem que deveria estar rico com a medicina, com a sua capacidade de trabalho, né? Mais ou menos quantas horas por dia tu trabalha, Iglesias? Só para me ter uma ideia. 12, 14? 14, geralmente 14, 16. Eu imaginei isso. E aí, Iglesias, largar tudo isto para ser representante popular,
para ter 1 trilhão de pessoas lá pedindo ajuda, né? Porque é uma verdadeira loucura. Nós temos um estado que é pobre, nós temos um estado que a saúde é temerária, mas principalmente nós temos a miséria presente e quase foi instituída como uma cultura, né, nesse estado e nesse país. Ou seja, nós continuamos andando em certos setores, mas na grande maioria a população continua na miséria. Como muda isso? Só para fazer um pequeno reparo aí na tua fala, eu continuo trabalhando como médico na segunda, quarta, quinta, sexta e 2 finais de semana do mês. Eu continuo trabalhando, não atrapalha a minha atividade legislativa. Eu sou o único deputado da Assembleia nessa legislatura que não tem nenhuma falta em votação, tenho 100% de frequência. Por 2 anos seguidos fui o que mais apresentei proposições, que são as propostas legislativas na Assembleia. 500 e poucas no primeiro ano, 570 de novo no segundo, e esse ano em torno de 1.700 já. Então já estamos perto aí de 3.000 proposições, dá praticamente 3 por dia. Deixa eu entender, então o presidente Otelino só cuida do seu mandato. Hoje neste ano, a produção da Assembleia, 90% é minha e do deputado Wellington. Em termos de propostas legislativas, a gente pode falar assim, 80%, 90%. Então, nós não reduzimos, falo por mim, sempre projetos pautados para atender, de fato, o interesse público. Às vezes a gente manda para todos os municípios do Maranhão, quando é uma matéria de interesse local, que a gente possa colaborar. E claro que isso vai gerar um número alto também. Por quê? Porque a gente quer que chegue a toda a Câmara Municipal do Estado. Não quero que meus projetos não tenham eficácia, não quero que as minhas ideias fiquem na minha rede social. Preciso que ela chegue na ponta. E chegando na ponta é justamente essa comunicação com todos os municípios que a gente gosta de mandar. Então, desses 2.700, vamos entender isso? Mais ou menos, né? Isso. Mais ou menos. Quanto é que aí nessa média a gente pode dizer em porcentagem que já foi aprovado, que já foi aplicado? Como é que se faz o monitoramento desses processos? Como é que são as negociações? A gente já aprovou lei de recompensa, que o governador nunca regulamentou, o Jefferson Portela não quis, um projeto interessantíssimo. Como é ele? Que paga por recompensa por informação criminal para solucionar crimes que são crimes de difícil solução. Lei de prioridade para profissionais de saúde no ferryboat. A gente conseguiu articular uma ação na Assembleia Legislativa que conseguiu fazer uma emenda coletiva da casa de R$4.200.000 no primeiro ano nosso de legislatura. Recentemente eu consegui que a gente incluísse os absorventes femininos como produto de cesta básica. O governador não fez referência a nós, mas esse é um projeto nosso. A gente enviou isso por indicação, articulou com o secretário de Fazenda. O governador gostou da ideia, não fez referência, eu entendo. Ele quer falar que é projeto da Unesco, porque ele está numa perspectiva nacional, então dificilmente ele vai dar os créditos a nós, mas puxamos essa pauta da mesma forma que a distribuição de absorventes para as meninas na rede estadual de saúde, uma indicação nossa também, que tratamos muito disso com o secretário Felipe Camarão, que é um entusiasta dessa ideia também. E assim, tem muitos projetos em relação aos fibromiálgicos, cuidados paliativos. Agora a gente aprovou projetos que destinam 5% dos leitos que são dimensionados para pacientes com obesidade mórbida, uma série de direcionamentos, projetos de lei importantes também na pandemia, projetos que falam sobre desempate de critérios de compliance, né, de integridade para as empresas com licitações no Estado, projeto que modificou a lei de startups no Maranhão, projeto de modificação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que a gente modificou também. O governador enviou um projeto diferente do nosso, né, mas com o mesmo conteúdo. Eu já tinha colocado por indicação também o projeto para ele, também veio sem qualquer tipo de referência. A lei que criou farmácia solidária no estado do Maranhão, também uma indicação nossa. Essa aí, felizmente, o governador deu os créditos para nós. Então tem muita coisa. Essa coisa do QR Code nos cardápios, na época da pandemia, foi uma indicação nossa que a Secretaria de Indústria e Comércio mandou, o PROCON também. Uma série de coisas. Tem muito projeto aprovado, graças a Deus.
O PROCON mandou. Ele mandou pro PROCON. PROCON hoje em dia está com a Karen Barros lá. Mas na época não estava. Na época não estava. Foi com a Daltina. A gente então tinha um diálogo melhor nesse período. Tá explicado então. É uma relação meio cítrica, né? Foi por causa da campanha de prefeitura? Não, foi de antes. A minha relação com o deputado que tu estás falando aí... Que é o Duarte Júnior. Aqui como nos analistas, a gente sempre fala... A minha relação com o Duarte é a diferença metodológica. Assim, eu sou uma pessoa que acredita no mandato exercido com retidão e verdade. O Duarte ele tem uma metodologia muito mais relacionada a essa coisa da pirotecnia, né? Das coisas serem às vezes utilizadas de uma maneira até folclórica em algumas situações e não terem pautas que terminam de modo geral. Levanta uma bola, tenta colar ali o exemplo disso da CPI dos combustíveis que não deu em nada. Por exemplo, relatório até hoje nunca foi pronto, nunca ficou pronto o relatório. Então a gente não sai de uma pauta. O senhor acha que houve interferência do judiciário e de pessoas poderosas? Não tenho dúvida que teve. Não tenho dúvida que teve naquele final ali. Mas o senhor acha que crime organizado botou medo naqueles deputados? Eu não acho que é crime organizado. Eu acho que tem muita gente envolvida com agiotagens individuais lá dentro, que fazem negócios com o Pacovan, né? Como tem com vários outros agiotas grandes aqui. O Maranhão certamente é um dos estados com maior agiotagem. Inclusive dentro do judiciário tem gente que é agiota, né? A gente sabe que tem gente ali, famílias de agiotas relacionadas a membros do grão cru do judiciário. Isso aí. Deputado, eu tive no Imparcial, eu fiz toda a cobertura, entrevistas e tudo mais, numa das prisões no Pacovan, e eu nunca vi tanta gente me recomendar que parasse e saísse fora. Né? E eu não me esqueço que 2 dias antes do Pacovan ser solto, né? Porque ele ficou cansado, queria ir para casa assistir televisão, deitar lá, né, descansar, e aí ele mandou avisar que ele ia entregar todo mundo do judiciário. E 2 dias antes nós já sabíamos e fomos, vamos dizer assim, recomendados que não se colocasse mais matéria, mas o Imparcial não recuou, né, fez uma grande manchete no domingo, que era uma entrevista com o delegado-geral. Curiosamente, o Pacovan saiu e, curiosamente, não demorou muito o delegado-geral de polícia do Maranhão. Foi trocado. Acontece. A gente tem situações como a do Abdon Murá, que até hoje aí tá solto, centenas de crimes, centenas de denúncias, e até hoje não teve nenhum tipo de prisão. Você fala do filho? Do filho. Da pirâmide? Da pirâmide. Aquilo ali foi uma coisa muito grave. Muita gente enganada. Muita gente de boa fé que entrou e que foi enganada ali. Mas olha, cá para nós, né, deputado, eu não acredito que, por exemplo, o senhor entre numa coisa daquela. Em relação ao Abdon? Não, no início a gente, quando pensava que era um investimento, eu entrei e peguei prejuízo lá. No começo. Sério, deputado? O senhor entrou naquela história? Ido lá atrás, sim. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de falar, porque era um colega que estudou com a gente na faculdade. Ele é da tua geração. Da minha geração. Colocava como aplicações em bolsa de valores mesmo. A gente viu vários colegas, era uma coisa que não era essa bagunça que virou depois, né? E aí eu ainda tive algum tipo de prejuízo lá com ele. Que loucura. Pois é, absurdo aquilo ali. Depois, quando a gente viu que São Luís toda estava nesse movimento que tem juiz, tem promotor, por isso aí que a coisa está parada. Porque tem muita gente envolvida nessa história, lamentavelmente. Não quer aparecer. Deixa eu entender uma coisa assim. Ele era um bom médico? Ótimo médico. Excelente profissional. Mas pra quê? Tu fala da qualidade técnica dele? Não, ele fez uma boa formação, fez cirurgia em Fortaleza, operou obesidade, veio para cá para a equipe do Dr. Valadão, que é um ótimo médico. Meu amigo. E assim, tinha alta credibilidade conosco. Então, os colegas no começo, todo mundo foi com a maior fé possível. As pessoas diziam,
é um gênio. Ali nós temos um gênio conosco, das finanças. E aí, quem que imaginar isso, né? Então, um médico economista. Um médico com conhecimento de bolsa grande. Ele viajava para fazer cursos, pelo menos dizia que fazia isso e criou aquela aura, né? Então, infelizmente, nós somos vítimas de golpe. Lamentável, né? É complicado. Lamentável, porque poderia ser uma pessoa necessária para o mundo. Com boa fé. Soube de gente que perdeu grandes economias naquilo ali, né? Então, lamento quem pegou grandes prejuízos. A gente, graças a Deus, sobreviveu. Mas tem gente aí que até hoje padece, perdeu muito dinheiro mesmo. Meu Deus. Bom, vamos lá. Deputado, vamos falar um assunto mais recente, né, que estarreceu toda a população do Maranhão e a região tocantina, que também nos escuta nesse momento. Foi o assassinato do médico de 24 anos, e estupidamente por um policial militar. É uma vida que se vai, é um médico que poderia estar salvando vidas, né? E estava no lugar errado, na hora errada, sabe lá Deus essa questão. Mas o que eu queria trazer é a discussão sobre a preparação dos policiais militares, do policiamento civil, que sem dúvida nenhuma é um caso atrás do outro, diante de um processo diferenciado, deputado. Nós tivemos governos em que nós tínhamos mais medo de policial, né, do que de pistoleiro. Nós que investigávamos, né, época que eu tinha tempo para investigar. Eu queria entender com o senhor o seguinte: nós estamos vivendo uma pandemia ou é pontual esse processo, né? Deputado, a Esté está reclamando aqui atrás que ela gostaria de vê-lo, porque a nossa câmera está ali e as pessoas estão acompanhando ao vivo, né? E dando um tchauzinho aqui para todo mundo, né? E, deputado, é pontual, é uma pandemia que nós estamos vivendo. Nós tivemos o caso de Coroatá, nós tivemos o caso de Presidente Dutra, que o senhor esteve presente, mas nós não temos um governo, né, a não ser aquele equívoco absurdo do secretário de Segurança, né, que já soube por amigos em comum, que ficou muito chateado comigo porque eu fiz essa crítica, mas não tem como não criticar. 3 policiais entram dentro da casa de um menino com problema mental e matam o garoto, eu vou achar que é o quê? Entendeu? Imagina, 3 policiais, para mim, dentro da minha casa eu já estaria me tremendo todo. Imagina um garoto junto com um avô. É uma pandemia ou é pontual? E outra coisa, deputado, na sua leitura, como que podemos mudar esse processo, já que não há incentivo dos governantes, como era antigamente no Maranhão, em que os governantes mandavam constranger os políticos e mandavam constranger a imprensa? Olha, é o seguinte, esse processo de esfacelamento da corporação militar e da própria Polícia Civil, que é essa sim que sofreu mais ainda, né? Porque a Polícia Civil foi sucateada nesses últimos anos do governo do Flávio Dino, infelizmente. Se bem que me permita, isso já vem. Já vem, claro, mas já assim, presta atenção aqui, assim, no raciocínio. A gente admitiu 4.000 PMs e menos de 200 policiais civis. Então tem uma desproporção muito grande. Nunca na história do Maranhão aconteceu de você ter delegado do interior tendo que vir cobrir plantão na capital. Hoje existe. Por quê? Porque o Jefferson Portela... existe hoje em dia, isso sim. Pode pesquisar. Hoje, o Jefferson Portela... Mas já não tem delegado no interior? Pois é, eles vêm ainda completar plantão aqui. O que acontece? O Jefferson Portela, ele fez um cálculo. Eu tenho uma polícia que tem hierarquia, que respeita, e uma polícia que não respeita hierarquia, que é civil. Eu tenho um projeto de poder muito claro, que desde o primeiro mandato o Jefferson quis ser deputado federal, não teve as condições em 2018 para ser... Sempre teve essa verba, da universidade. Sempre quis. Que não é errado. Não, pretensão legítima, mas assim, ele optou por fortalecer a polícia que cria aquela percepção de massa, de hierarquia, da possibilidade de um comando e tudo isso aí. Então, houve essa preferência. Polícia Civil desmantelada.
No começo do governo, Flávio Dino começou muito bem, com aumentos para a polícia, tudo mais, mas essa hiperoneração de folha do começo foi corroída pela inflação nos anos seguintes. Então hoje a tropa está desmotivada, tem um comandante que não é o comandante dos sonhos da maioria da tropa, ele tem pessoal que gosta dele, mas a maioria da tropa, o que a gente escuta dizer é que há uma insatisfação. Então, quando a tropa começa com esse tipo de desmotivação, de estresse laboral, tudo isso vai começando a criar um cenário em que o que é a satisfação da pessoa? Ele não está ganhando bem, ele quer ser autoridade. Então, quando a gente encontra pessoas que têm um estado mental suscetível a esse tipo de situação, como um marginal desse, que esse PM Adonias que matou o médico Bruno Calaça lá em Imperatriz, o que acontece? O cara vai para uma festa beber com uma arma na cintura. Isso aí tem que ser proibido. Ele era a segurança dos empresários? Não tem conhecimento disso. E do advogado? Na segunda-feira nós vamos conversar com o Coronel Pedro Ribeiro, já marquei com ele, para saber de fato o que aconteceu, o que tem aí de preliminar na situação. E outra coisa é levar a sugestão para que a gente proceda a uma alteração do Estatuto da Polícia Militar no Maranhão, porque cada estado tem a liberalidade de fazer isso, proibindo PM de ir a lugares à paisana em que ele não esteja de serviço com bebida alcoólica, em festa, com arma. Por quê? Porque é perigoso, está cada vez mais visível isso aí, que não tem sentido um policial. Ele não está indo para uma festa, ele não está se expondo, ele não tem o direito de levar uma arma. Tá, deixa eu só entender uma coisa. Se eu não me engano, isso é por estado. É por estado. Então, o governador pode determinar que não tenha mais policial. Precisa fazer uma alteração no Estatuto da Polícia Militar. A gente vai levar essa solução legislativa como sugestão, porque a gente não pode, como deputado, iniciar esse processo, porque é uma lei de atribuição do governador. Então a gente vai encaminhar como sugestão, para que acabe isso, a gente não aguenta mais. Não é uma segurança do policial andar armado fora do quartel, fora da delegacia? Se ele estiver fora da delegacia, tudo bem. Agora ele ir para uma festa com bebida alcoólica, ele não tem discernimento para utilizar ou não a arma. E aí, como é que faz para peneirar isso? Peneira, por exemplo, uma portaria, fazer uma identificação. Quando você tem uma lei de abrangência estadual, você vai dizer, olha, proibido. Não adianta ele botar fogão lá. A não ser que ele esteja em serviço, de farda. Ele de farda, é óbvio que ele não vai beber, é óbvio que ele vai ter uma manutenção do juízo dele em relação ao discernimento das situações. Pelo menos acreditamos, né, deputado? É para ter, né? Do que numa situação como essa. Então, cara, aquilo ali foi uma barbaridade, um tiro. Ainda disse que foi acidental, um acidente que você consegue acertar o meio do peito do cidadão e ele ali em 3 segundos desfalece, porque claro que teve lesão cardíaca, lesão de grandes vasos do tórax ali. Deputado, eu tenho muita relação com o pessoal de Imperatriz, mas eu não sou leviano. Há muitas denúncias, inclusive nas redes sociais, de uso de drogas pelo trio que estava lá. Que era um advogado, um empresário, eu não sei se é verdade, e pelo próprio policial. Será que foi feito um exame toxicológico nesse policial? Eu espero que sim. O senhor vai cobrar isso? Vamos acompanhar para ver em que ponto que está e as inconsistências, claro que a gente vai buscar suprir a lacuna. Pois é, ao mesmo tempo, os nossos amigos de Imperatriz me mandam muito material dizendo o seguinte, pessoalmente esse caso, dizendo o seguinte, que esse policial, na verdade, fazia a segurança desse empresário, que se eu não me engano é do Alagoas, uma coisa assim que mexe com fazenda e tudo mais. Mas, deputado, nós vamos ficar acompanhando através do senhor esse processo. Pode contar comigo, Felipe. Infelizmente, o tempo corre demais, né? E é assunto demais. Mas eu queria falar um pouquinho de política partidária. Bora, tô aqui. Me falaram, deputado, tá? Que semana que vem talvez nós tenhamos a surpresa que todo mundo espera para novembro. Diz que há um grande acordão, deputado, né, entre o Everton, Brandão, Josimar. Não precisa dar detalhes, deputado, porque eu acredito que a mesma coisa que o senhor está sabendo, eu devo estar sabendo também, e como eu estou apurando. Deputado,
não existe oposição para qualquer candidato indicado por Flávio Dino? Ou existe sim? Flávio Dino também pode ser surpreendido com alguma candidatura contra ele a senador? Eu não acredito que vai ter um senador contra ele, né? Mas a gente tem que ficar ligado. O Roberto Rocha ele ainda não definiu a que ele é candidato, se vai ser ministro do TCU, ele ainda está como uma incógnita no momento. Acho que se tiver candidato a senador, aqueles que aparecem pelos partidos menores normalmente. Pois inclusive temos toda essa polêmica aí do PP. Será que o PP vai receber o Bolsonaro? Será que o PP vai deixar o nosso André Fufuca ser o presidente nacional? Como é que o senhor observa isso? Eu acho que o Fufuca ele tem chance de ser presidente nacional, ele é muito querido pelo Ciro Nogueira e assim, é muito provável que isso de fato se materialize. Então, deputado, deixa eu fazer uma leitura aqui, porque o senhor é muito contundente nas suas questões, mas o senhor não deixa de expor publicamente os seus passos, não é verdade? Como foi também o senhor estava conversando, sem usar aquele termo do Bolsonaro que estava namorando, porque o senhor não estava namorando, o senhor estava conversando com o senador Everton Rocha, que estava inclusive muito empolgado com a sua presença, né, já anunciando inclusive através dos seus assessores para que a imprensa tivesse divulgando que o senhor já estava fechado com ele. Eu mesmo perguntei algumas vezes para o senhor se era fato, e o senhor dizia, olha, o único fato que eu sei é que eu sou candidato a deputado estadual e que eu vou ter que me virar sozinho, porque ninguém vai bancar a minha campanha. É, bem por aí. Como não bancaram a primeira. Não é verdade? Mas de uma forma surpreendente, e eu gosto dos políticos surpreendentes, eu gosto dos políticos que quando todo mundo está olhando para um lado, o político já está anos-luz na frente, que é o seu caso em todos os processos. De repente o senhor aparece, né, de forma inusitada, me permita de chamar dessa forma, claro, de falar dessa forma, e referencia por definitivo o seu apoio integral ao vice-governador Carlos Brandão. Só para nós entendermos, o que foi que mudou da sua opinião sobre o Everton e o que foi que realmente fez o senhor acreditar num programa de governo ou numa capacidade de governar de Carlos Brandão? O Everton é um sujeito super querido, não tive nenhum tipo de problema pessoal, nem nenhum tipo de restrição de ordem ético-moral em relação a ele. Pelo contrário, tem muito carinho por ele, pelo Erlânio, pelo pessoal do PDT. Eu fiz um cálculo da minha atuação política para os próximos anos, né? Não vejo hoje a possibilidade de espaço dentro do PDT, dentro do que eu sonho para minha carreira política, que é um dia chegar à Prefeitura de São Luís, e não teria sentido eu ir novamente para o PDT para daqui a 3 anos e pouco, de novo, estar tentando me viabilizar candidato a prefeito e ter uma negativa dentro do partido de que não seria candidato por lá, porque eu não vislumbro o PDT lançando candidato em 2024. Opa, então deixa eu entender aqui uma coisa, aqui rapidamente, antes de o senhor completar o seu raciocínio. Quer dizer que Moisés Iglesias é já o pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PSDB? Eu não tenho essa possibilidade de te dizer, mas eu vou me colocar, claro, dentro do partido como postulante. Mas houve essa conversa? Houve. Para não haver surpresas? Houve, eu falei pro vice-governador Carlos Brandão que é a minha pretensão. Então, eu não jogo as escondidas, eu jogo as claras. Eu digo, olha, eu quero isso aqui, eu quero a possibilidade de disputar dentro do partido uma indicação para ser prefeito de São Luís em 2024. E essa pode ser uma das explicações pro Duarte, que também quer isso, né, ser prefeito de São Luís, para ele não ter ido para o PSDB, porque estava guardado o PSDB municipal para ele. O próprio Brandão me falou isso, não foi do Bernal. Eu soube que ele pegou uma pressão do governador Flávio Dino, que o Duarte é dependente do Flávio Dino, diferente de mim, eu não tenho
nenhum tipo de dependência. Eu tenho consideração ao governador pelo papel institucional que ele tem, respeito à figura do governo, do Estado, normalmente, mas de maneira institucional. O Duarte não, ele é ligado, ele tem 348 cargos no PROCON para a esposa dele gerenciar, né? Ele tem uma série de vantagens dentro do governo que eu não disponho, então ele tem um tratamento dele lá dentro. Então, feliz por ele ter esse tipo de tratamento. O tratamento do governo a partir da hora que o deputado Iglesio resolveu apoiar Carlos Brandão? Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é o Carlos Brandão, né? Do que eu combinei com ele, o tipo de pessoa que ele tem se mostrado comigo, e fui muito claro com ele. Eu digo, o governador, já que ele vai ser governador ano que vem, a partir de abril, com certeza, só não se houver alguma virada mágica, mas improvável que aconteça, de governador, a sua conduta comigo, a forma que o senhor me tratar, vai reverter na forma que eu vou lhe tratar, porque eu tenho todo o interesse em lhe ajudar, como sempre quis ajudar o Flávio Dino, e não tive oportunidade dentro do governo de ser devidamente aproveitado com o potencial que eu tenho certeza absoluta que eu tenho dentro da conjuntura, né? Muitas vezes tem gente aí de 100 votos dentro do governo que tem mais expressão que um deputado estadual, que tem 100% de comparecimento na Assembleia, que tem quase 3 mil proposições, que entra em grandes pautas dentro da cidade. Para o governador é mais importante esse tipo de pessoa. Então, respeito, ele é governador. Se eu tenho respeito à figura institucional dele, eu tenho que me resignar, né, e seguir firme meu mandato. Claro que vendo a possibilidade de ajudar no projeto do Brandão, que está completamente aberto a sugestões, a participação, que tem se mostrado ter uma reputação excelente dentro do meio político, e para mim, para o meu futuro político, eu julguei melhor também estar com o Brandão. Então, já estou fazendo o meu melhor possível para potencializar o nome dele. Eu acho que é uma pessoa que tem todas as condições. Foi chefe de Casa Civil, foi deputado federal 2 vezes, foi vice-governador já vai completar agora 7 anos, de maneira ética, de maneira resiliente, de maneira respeitosa, sem traição. Vice normalmente conspira. O Brandão deu um show em relação à ética de trabalho dele como vice-governador, na representação institucional do governo do Estado, quando foi convocado. Então, assim, eu tenho que ter admiração por uma pessoa como ele. Então, respeito e vou fazer o meu possível. Ele sabe disso. Nós estamos trabalhando bastante para levantar o nome dele, alavancar. Só é ruim de futebol. Goleiro, né? Goleiro até foi bom. Goleiro. Mas chutador, tanto ele como o Everton, eu acho que eles servem para político. 0-0 ali. Porque foi realmente difícil. Mas olha, um dia desse ele fez uma cesta, eu pensei que era montagem, né? Mas as pessoas que estavam juntos disseram, não, Felipe, ele fez a cesta. Ele jogava basquete. Eu sei disso. Quem treinava ele era Gafanhoto, lá da Assembleia. Gafanhoto hoje estava falando. Eu conheço, nossas famílias são amigas há 40 anos, 50 anos, sei lá. O pai dele era muito amigo do meu pai também. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Será que não está na hora, e eu falo isso para o senhor para encerrar, deputado, a sua presença, mas é claro que eu quero lhe avisar de antemão que o senhor vai estar sendo intimado a voltar mais vezes aqui, né? Porque, como nos analistas, que o senhor foi para lá para falar bonito, né? E eu sempre digo que o senhor se lascou, porque o senhor acabou ficando um analista. Foi, entendeu? Mas é muito bom o programa. Vocês são maravilhosos. Né? Quando o Geraldo me falou, eu falei assim, quem mandou? Ninguém mandou ele vir para cá e não ter papo na língua e ser corajoso, entendeu? Até porque eu sempre digo que para sentar naquela bancada ou sentar nessa bancada, você tem que ter 2 coisas, CC, né? Competência e coragem. É isso mesmo. Porque falar o que nós falamos, fazer o que nós fazemos, é indiscutivelmente uma independência no jornalismo do Maranhão. Deputado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho insistido muito numa questão, porque a miséria do Maranhão me incomoda, como incomoda toda a população. Claro. E não houve um projeto de renda,
né, um projeto de liberdade da população. Educação andou muito, saúde andou muito, indiscutivelmente o governador está de parabéns, como o Eduardo Braide também, na questão da vacinação, na questão da assistência durante essa pandemia. Graças a Deus que nós tivemos pessoas humanistas, mas ninguém fala, deputado, ninguém fala cobrando o plano de governo. Deputado, eu já fiz muitos planos de governo, o senhor sabe disso, inclusive o primeiro plano de governo do Flávio Dino, eu viajei o Maranhão todo, né? Porque eu acreditava na mudança, né? Mesmo sabendo que a política ia ficar igual como sempre foi, os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Porque o poder, infelizmente, tem essa incapacidade de se renovar. Mas eu queria entender o seguinte: como é que o senhor olha um plano de governo que só vai ser feito para a eleição e não para a discussão da população? Qual é a sua proposta nesse sentido para o Carlos Brandão? Eu posso falar no sentido do que eu fiz para a eleição de prefeito. Apresentei o plano de governo mais denso dentre todos os candidatos, com a origem do recurso, dentro da proposta orçamentária dos anos anteriores, verificando o que estava previsto no próprio PPA do Edivaldo, que é o primeiro ano de governo. Você termina pegando o PPA e a LDO e a LOA de outras pessoas, não tem tanta margem para você fazer mágica. Os outros prometeram muita coisa. O Braide prometeu terminal de integração novo, prometeu clínica da família. O outro candidato lá... Já estão revendo, viu? Uhum. O secretário da SMTT deu entrevista essa semana, não sei se o senhor olhou nos analistas, o Cláudio Ribeiro, né? E eles estão revendo essa questão. Aí o Duarte Júnior disse que ia construir um mega shopping em cima de terminal de integração, auxílio emergencial para todo mundo, que ia dar aí 12 bilhões de reais por ano, era 4 anos de São Luís de orçamento em um ano, né? Muita mentira. O Bira disse que ia fazer estudo para implantar ônibus elétricos em São Luís, sendo que a gente não tem nem ônibus de pneu de borracha ainda que preste dentro da cidade. Quem mais que tinha candidato lá? O Rubens também fez um orçamento lá, um plano de governo que minhas contas lá mostravam que gastava 800 milhões de reais, não tem esse tipo de dinheiro para colocar o que ele pensava, fora o custeio, claro, isso é só para implantação. O lado PSOL, aquele que eu esqueci o nome dele agora, eu fiz uma conta em cima do plano de governo dele e estava dando 1,7 bilhão de reais, só para implantar, fora o custeio também. Então assim, as pessoas saem desrespeitando a inteligência da população, a maioria das pessoas não assistiu aos debates, infelizmente, debates muito tarde, debates num período agudo da pandemia, com necessidades econômicas e financeiras e de gente passando fome, muito mais importante. Quem é que é o trabalhador, trabalhadora, que acorda às 5 da manhã para pegar um ônibus e passar 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, que vai assistir um debate com 10 candidatos às 11 horas da noite, começando, terminando 1 hora da manhã, debates cansativos, com muitos candidatos não apresentando nada além das mesmas bravatas, um lá querendo falar de Bolsonaro, outro dizendo que era amigo do Lula, que era candidato do Lula, outro dizia que era o candidato do Flávio Dino, e uma conversa que não agradou a população. Lamentavelmente a gente não teve tempo de ser visto no processo, partido pequeno, 2 inserções por dia, 10 segundos no horário eleitoral, 10 não, 14 para ser preciso, pouquíssimo, dava para dizer meu nome é Iglesias praticamente, lembrava até um pouquinho essa coisa do Enéas. Então é assim mesmo, mas a gente fez uma campanha muito limpa, propositiva, e vai ser a primeira campanha, vamos fazer a segunda, vamos buscar a vitória novamente até o momento que a gente conseguir, porque uma coisa eu sou tenaz nos meus sonhos e nas minhas aspirações. Olha, só para nossos amigos entenderem, esse tenaz que ele diz, o bicho é teimoso quando ele resolve uma coisa. Deputado, eu quero lhe agradecer, tá? Não vou fazer um adeus, vou fazer uma despedida, porque indiscutivelmente o senhor é o deputado mais presente junto à imprensa, mais presente junto às redes sociais. Então é sempre muito bom fazer as análises junto à sua pessoa. Eu
gostaria de abrir o microfone para o senhor deixar uma mensagem, né, sabendo que já está intimado para voltar quando quiser. Vamos voltar, sim. Eu fico feliz aqui de participar do programa. O formato é muito bom, a TV Guará está de parabéns. Isso aqui é o futuro, né? Esse tipo de programa com streaming, que ele dá uma vida, você consegue cada vez mais, conforme a gente vai colocando mais câmeras, ver os olhos da pessoa que está falando, se não está enrolando. Então é uma comunicação muito veloz também. Conforme a gente for tendo 5G, 6G, vai ficar melhor ainda, que a gente vai ficar fazendo programas cada vez mais bonitos também. Então o formato é muito bom, eu te parabenizo. E assim, a gente segue fazendo um mandato. Quem está assistindo, quiser nos seguir no Instagram, é o @Iglesio, Y no começo, YGLESIO, e com certeza vai ver bastante coisa boa relacionada à política, e tem a parte do humor também, que a gente descontrai também no final de semana. Tem um quadro legal do confessionário, tem muita coisa boa para acompanhar. Tu não existe, Clésio Moisés. Tu não existe, Clésio Moisés. Olha, eu demorei um pouquinho, né, como um homem que forma imagens, como um homem que constrói imagens. Eu demorei um pouquinho para entender Iglesias Moisés. Mas depois que eu consegui compreender, né, que as pessoas não querem somente aquele parlamentar chato, aquela caretice, né? Bate Então, foto com o político dizendo assim: melhorias para o município tal, melhorias para o município tal. Quando você lê uma foto de político que ele está dizendo que ele está levando melhorias, é porque ele só falou de política e de voto ali, de eleição, e só falou besteira. ou seja, na vida a gente pode ser necessário, mas a gente também tem que se divertir, né? Precisa. O parlamentar, ainda agora eu brinquei com uma eleitora, ela se zangou com a brincadeira que eu fiz, mandou um direct aqui me esculhambando, porque eu trato todo mundo com muita leveza, eu falo como se fosse gente da minha família, e às vezes isso aí é um erro, né? Mas a gente vai aprendendo. Pois é, mas é fato, né? Nem todo dia as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas querem que se faça milagre. Não é só no parlamento, na imprensa também. Né? Muitas vezes as pessoas, como cobra o senhor, passam o dia inteiro pedindo hospital, pedindo isso, pedindo gente que está presa, gente que não sei o que, como se a gente fosse os poderosos. E não é. Né? Muito pelo contrário. Se eles soubessem que a gente faz mais negociações do que constrangimento ou do que mostra de força, né? Talvez eles não ficassem tão zangados. Deputado Iglesio Moisés, muito obrigado por estar aqui no Então. Obrigado você que nos acompanha. Quero dizer ao deputado o seguinte, e a Esté e todas as pessoas, o Cavanhaque, hoje tivemos, amanhã nós vamos estar no programa do Quixaba, entre o céu e o inferno, né, colocando as pessoas, espero que não me constrangem, por favor, né, é um quadro meio, mas é uma indústria de novas tendências, o programa do Quixaba. Mas o que eu quero dizer, deputado, é o seguinte: nós não temos molde ainda, nós estamos descobrindo qual é o molde para esse programa, porque já tem muito programa, né, de política. O que mais tem é programa de política. Tal qual os analistas, o Então também, cada dia é um formato. E essa descoberta é importante, essa redescoberta, renovação. Eu mesmo, a gente tem que estar atualizando o tempo todo em nossas redes, para não ficar cansativo. Claro. Né? De vez em quando, eu sinceramente acho que o senhor me permita, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, o senhor de vez em quando é maluco. mas o outro já dizia maluco, mas é uma maluquice do bem, maluquice do bem. Não, divertidíssimo. Eu agradeço muito, Esté, obrigado pela sua ajuda, obrigado você que está nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma, o programa Então consegue trazer e falar num papo direto o que você gostaria de estar perguntando e o que você gostaria de estar ouvindo. Ou não. Lembrando que o Felipe fala, mas o clã é que assina nesse programa. Até amanhã. Rádio Guará.
Informação precisa e direta com liberdade.